Salve galera da internet, hoje o dia tá bonito, então eu preferi ficar aqui fora do que dentro do estúdio. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nova revolução da guitarra. Há poucos meses atrás eu fui apresentado a esses novos guitarristas da internet, né, como Tim Henson e etc. E bugou um pouco minha cabeça, sabe? Por quê? A guitarra é um instrumento super recente, né? Às vezes a gente esquece disso, mas as primeiras guitarras datam da década de 50, né? Então a gente não tem, assim, uma árvore genealógica muito grande para caçar as influências dos guitarristas, as referências e etc. E é impressionante você perceber o quanto o instrumento evoluiu, né, dos anos 50 até agora. Ó, tem um cachorro latindo. Às vezes vai aparecer isso aqui no vídeo, tá? É isso que dá filmar na rua. Mas enfim, vale a pena porque tá fresquinho e o céu tá bonito. Se bem que tem umas nuvens aqui, esse pá vai chover daqui a pouco. Então assim, apesar da guitarra vir lá dos anos 50, ela realmente começa a ganhar muita força nos anos 60 e 70, né? Com o nascimento dos primeiros Guitar Heroes, né? E aí a gente pode colocar num pedestal absoluto, sem dúvida nenhuma, Mr. Jimi Hendrix, né? Porque até o Jimi aparecer, o pessoal tocava a guitarra de um jeito. O pessoal usava basicamente timbres mais limpos, né? Mesmo quando tinha distorção, não era bem uma distorção, era uma saturação, era até evitada. O fato do amplificador distorcer, se você aumentasse muito o volume, era uma coisa ruim até. Só que aí começa a pintar esses caras, tipo os Jimi Hendrix da vida, e perceber que, pô, mas peraí, tem um bagulho aí. Esse som mais distorcido pode ser interessante. E aí ele começa a buscar, inclusive, formas de deixar o som ainda mais distorcido. Daí que começam a aparecer os pedais de fuzz, para dar esse som nervosão pra guitarra. O Hendrix então foi essa revolução, esse marco na guitarra. Aí é lógico que você pode colocar que o Jimi Hendrix tem muita influência de Albert King. É lógico, sempre vai ter influência de mais gente no jeito de um cara tocar, mas são alguns guitarristas que conseguem canalizar isso de um jeito que é revolucionário, como o Hendrix fez. E o Hendrix é o primeiro cara que pega o instrumento e começa a abusar, né? Então ele começa a fazer aquelas coisas tipo... E o Hendrix também tinha uma coisa muito importante, que ele meio que foi o cara que popularizou uma técnica que os guitarristas gringos chamam de double stops, que é quando você faz esse tipo de som assim. Ele faz isso em músicas como Little Wing, né? Então ele colocou esse estilo no mapa, né? Ah, antes da gente continuar, se inscreve aí, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não tá inscrita. Você apertar esse botãozinho aí, você me ajuda muito. Então se você foi com a minha cara, dá um like. Se você for muito com a minha cara, se inscreve. Eu tô aqui todo final de semana pra falar de música, e deixa uma mensagem aí nos comentários, me dê sugestões sobre o que a gente pode falar nos próximos vídeos e tal. Depois do Hendrix, eu diria que a próxima grande revolução, você pode discordar e dizer, teve o Zé da esquina lá que revolucionou também. Tá, pode até ter tido, mas eu vou ressaltar aqui o Van Halen. Porque o Van Halen foi o primeiro cara que realmente popularizou o tapping, o two hands, que é quando você, ao invés de tocar só as notas com essa mão aqui, né? Ele percebeu que você podia meter o dedo aqui também e fazer... Tem até uma história dele explicando que ele viu o Jimmy Page fazendo um lance assim, ó. E ele percebeu que ele podia arrastar o início do instrumento com ele. E aí depois ele inverte as mãos e você tem isso aqui, né? E aí ele criou peças famosas como Eruption, né?
Enfim, aí abriu a porta pros loucos, né? Depois, Joe Satriani, Steve Vai vieram usando muitos ligados, né? Ligado é quando você, ao invés de ficar paletando as notas, você aproveita o impulso das notas e aí usa a força dessa mão pra tirar o som das outras notas, né? Perceba que eu não usei a palhetada aqui, né? O Steve Vai ainda misturava um pouco do tapping também, né? Tipo fazendo... Ele pegou emprestado muito disso do Titio Van Halen, né? Aí veio o Yngwie Malmsteen também, uma hora lá, com as palhetadas do Satanás dele, né? Algo assim. Difícil pra caramba tocar esses negócios. Ainda mais com a mão fria. Mas enfim. Aí assim, meio que isso tudo normalizou, sabe? Meio que todo mundo que tocava guitarra sabia fazer esses negócios aí. E por bastante tempo as coisas ficaram meio que iguais. Tanto é que até no começo dos anos 2000 o pessoal começou até a parar de usar solo de guitarra nas músicas, porque meio que encheu o saco. Porque todo mundo sabia fazer esses negócios, não era mais especial, né? Daí surge, por exemplo, o New Metal, né? Com aquelas guitarras mais simples. Essas paradas assim. E aí demorou um tempo até aparecer novos Guitar Heroes, né? E aí é que eu quero chegar no ponto onde a rede social tem um papel muito importante. Porque foi o Instagram que revelou grandes guitarristas da atualidade pra gente. Talvez o primeiro grande guitarrista de Instagram tenha sido o Matheus Assato, que trouxe uma linguagem que já era conhecida pelo pessoal da igreja, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa religiosa, então eu não conhecia aquela linguagem, né? Eu não acompanhava o tipo de música que o pessoal usa nas igrejas. Então ele trouxe um pouco dessa linguagem misturado muito com a linguagem do Titio Hendrix, porque o Matheus Assato usa muito esses negócios de... Enfim, né, esse tipo de linguagem. E aí quando começa a pintar esses caras, como por exemplo o Tim Henson, aí, meus amigos, eu não consigo nem exemplificar pra vocês aqui, porque é uma linguagem completamente nova. Que a gente passou décadas sem aparecer alguma grande novidade e, na minha opinião, essa grande novidade aparece com esses guitarristas como o Tim Henson. Tem um outro japonês que é embaçadíssimo, que é o Ishika Nito. Eles vêm dessa nova geração de guitarristas que não é influenciada pelos guitarristas de antes. Lógico que indiretamente acaba sendo, mas tem uma entrevista, inclusive, do Tim Henson, onde ele fala que ele não conhece Enter Sandman, do Metallica, tá? Acho que você conhece Enter Sandman, é isso aqui, ó. Quase todo mundo conhece isso aqui, né? Tim Henson não conhece. E essa geração nova, eles sequer usam amplificadores. É uma geração que liga a guitarra direto na interface de áudio, na placa de som, e usa o som limpo da guitarra para fazer aquelas peças e tudo mais. E eles usam muito essas técnicas de tapping também, por exemplo, tipo isso aqui, ó. Enfim, mas esse tipo de ideia também já era usada nos anos 80 pelo Joe Satriani e tal. Só que o jeito como esses caras misturam esse tipo de ideia com harmônicos, né? Sei lá, sabe? Eles fazem umas loucuras assim que é tão diferente de tudo que vinha acontecendo na guitarra até então, que eu nem sentei pra tentar entender como é que se toca aquilo ali. E eu não fiz isso até por uma questão de aceitação, assim, como quem diz, ah tá, isso aí é outra parada e eu tô com preguiça de aprender, tá ligado? Lógico que se sentar, você aprende a tocar igual, você incorpora aquilo na linguagem, mas eu tenho preguiça. E aí começou a pintar muitos guitarristas com esse estilo, né? Eu não sei quem veio primeiro, se foi o Tim Henson ou o Ishika
Chica Nito, depois você me diz aí nos comentários, mas enfim, faz parte dessa geração de guitarristas que criaram algo completamente novo. E eu acho muito interessante, muito legal, mas é tão novo e tão diferente que quase que rola uma desconexão entre eu e essas pessoas. Eu consigo ver o Tim Henson, por exemplo, eu tava vendo aqui uma música dele, Playing God, que é um pouco mais velha e tal, né? E eles usam o violão com aquele timbre de violão em linha, que é um timbre meio duro até, mas que eles vestiram aquilo ali e ele se aproveita muito desse som espetado pra compor e tal. Esse Tim Henson, ele faz parte de uma banda, tá, que chama Polyphia, e aí tem uma aqui também que é, pô, um encontro de gerações, né, a Eagle Death, com participação do Steve Vai. Tipo, tá, é fantástica, composição fantástica. A hora que entra o Steve Vai ali também é muito legal, porque o Steve Vai, mesmo sendo de uma geração mais antiga, ele sempre olhou muito pra frente na música. Então, a técnica dele sempre buscou coisas inovadoras e tal, que ele percebeu essa novidade ali e falou, cara, isso é muito bom, eu quero fazer parte disso também. Ah, e outra coisa que é importante ser dita do Polyphia, né, é não só a questão da linguagem da guitarra, desse novo jeito de tocar guitarra, mas o jeito de compor também, porque todo instrumento vem com bagagem. E a guitarra vem com uma bagagem meio rock and roll, não tem como fugir disso daí. Quer dizer, tem, porque eles meio que provaram isso daí. O Tim Henson e os companheiros dele ali do Polyphia, eles misturaram a sonoridade do instrumento, né, da guitarra, que vem com essa bagagem roqueira, ignoraram essa bagagem roqueira e colocam uma roupa moderníssima, né, misturado com influências que são mais do trap do que do rock, por exemplo. A gente não associa guitarra com trap, né? É muito mais fácil você associar a guitarra com rock. Eles rasgaram isso, jogaram fora e a base tem muito mais a ver com trap do que com rock. Então, assim, os arranjos das músicas do Polyphia são muito modernos, né? Usam timbres muito modernos, muito mais baseados na música eletrônica do que na música orgânica, né? Então é algo realmente novo. E aí, falando dessa linha de uma sonoridade completamente nova, eu também tenho que colocar na lista aqui o senhor Tosin Abasi. Esse cara... O que eu vou falar desse cara, né? É um gênio. Ele veio com essas guitarras com 78 cordas aqui, ó. Um som pesado pra caramba. Ele tem uma banda que chama Animals as Leaders, que é muito interessante. Pesado pra caramba, aonde você percebe que o principal objetivo não é você tocar um monte de coisa, não é nem necessariamente você criar melodias bonitas, não. É um negócio mais matemático, né? As métricas são mais complexas, a guitarra tem esse som mais agressivo, pesado, tanto é por isso que ele usa esse monte de corda na guitarra dele para chegar naqueles grave violento. E ele usa uma técnica que é uma técnica que era muito mais comum entre os baixistas. Por exemplo, o Victor Wooten usa muito. Que é você usar o polegar para fazer o slap, né? E ele mistura isso com tocada também na ida e na volta do polegar. E outra coisa interessante é que, assim, o estilo de composição do Tosin Abasi, junto com a banda dele, né, a Animals as Leaders, é mais próximo da música erudita, por exemplo, do que do rock, sabe? Então você pega e forma uma banda que, assim, que tem uma formação um pouco mais tradicional pro rock, né, com guitarras e bateria. Uma coisa interessante dessa banda, Animals as Leaders, é que não tem baixista, mas tanto o Tosin como o outro guitarrista, que eu não vou lembrar o nome agora, usam essas guitarras cheias de corda para chegar nos graves, assim, pesadíssimos, e aí o baixo meio que nem faz falta. Mas enfim, mesmo sendo uma formação de duas guitarras e uma bateria, é uma coisa que remete mais ao rock, e a sonoridade é mais rock, mas o estilo de composição é mais para música erudita do que para rock, e explorando muito a matemática nas métricas dessas músicas e tal.
E aí, por que eu digo que essa é a nova revolução da guitarra? Nova, entre aspas, porque já faz um tempo que isso tudo está acontecendo, né? Mas é justamente quando você quebra esses paradigmas, onde um Tim Henson começa a tocar guitarra em cima de um trap, usando uma guitarra sem ligar no amplificador, usando a guitarra limpa, sem distorção, e fazendo frases assim que não são normalmente atribuídas ao som da guitarra, né? Tem até uma outra entrevista que eu recentemente vi do Tim Henson falando, uma música famosa lá, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar aí pra vocês. O que ele toca na guitarra, na verdade, é resultado de um plugin que ele usou, um sintetizador ali, e colocou na função arpeggiator, né? Que aí o plugin ele começa a fazer um arpejo do acorde de forma randômica. E aí ele criou a música dessa forma, primeiro no digital, no computador, e colocando o arpeggiator para rodar, e aí ele transferiu aquilo para a guitarra. In this instance. Então por isso que também tem uma sonoridade tão diferente, que não remete a estilos de outros guitarristas, porque não vem com bagagem de outros guitarristas. Ele literalmente criou a música no computador e depois aprendeu a tocar. E é interessante colocar que esses guitarristas eles apareceram numa época em que a guitarra estava começando a perder a popularidade. E aí pintam esses novos Guitar Heroes e a chama acende e a guitarra jamais morrerá. Fica aqui minha sugestão então para vocês conhecerem o trabalho desses malucos aí. Não é o tipo de música que eu escuto, mas eu não consigo não reconhecer a extrema qualidade e importância do que esses caras estão fazendo, e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Então é isso, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, você pode clicar aqui para assistir outros vídeos que eu já fiz, ou você pode entrar aqui no meu canal e ver as outras coisas que eu já fiz também. Eu tô aqui todos os finais de semana, então eu vejo vocês na semana que vem. Tchau! Ih, rapaz, vai chover mesmo.